Dia 3, Devocional Mulheres Enraizadas. Lidando com a esterilidade. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. João, capítulo 15, versículo 4. Não conheço uma pessoa que nunca tenha lidado com a esterilidade em algum momento da vida. Quem nunca se deparou com uma realidade de galhos sem frutos? Em situações assim, a predisposição do ser humano é tentar fazer com as próprias mãos, o que surge de forma natural. Lembra-se de Sara e Agar? Você também já se feriu tentando frutificar por conta própria? Felizmente, conhecemos o Deus de milagres, que tudo pode realizar. Ele é capaz de criar, restaurar, trazer vida e até abrir a madre. Já vivi incontáveis milagres grandiosos e tenho a convicção de que você também já vivenciou os seus. Também sei que algumas estão experimentando um período de útero vazio. E para elas quero dizer, o tempo da fertilidade vai chegar. No entanto, vale refletirmos. Como lidamos com a esterilidade de madres vazias, ministérios inférteis e famílias quebradas? Geralmente, notamos 3 fatores em meio à esterilidade. O primeiro deles é sentir vergonha. A vergonha teve origem no Éden, quando o homem e a mulher desobedeceram a Deus. O sentimento deles foi de vergonha. Ao passarmos por um processo de esterilidade, também nos sentimos envergonhadas, porque somos consumidas por pensamentos como: estou falhando, estou seca, estou vazia. Por isso, quando olho para o meu passado, percebo como foi importante aprender a lidar com fases de esterilidade e entender que, apesar dos galhos sem frutos, Deus agia nas minhas raízes. Analisar e se abrir ao processo de restauração de suas raízes é apenas o início, um start para o que Deus deseja fazer. Seu anseio é enraizar você no propósito dele. Talvez a sua árvore ministerial, familiar ou pessoal esteja muito seca e você não saiba como resolver a situação. Sara é um exemplo de alguém que não soube lidar com a esterilidade, por desconhecer o dia e a hora em que a promessa de Deus se cumpriria por meio de sua vida. Ela agiu exatamente como muitas de nós já fizemos. Tentou por conta própria se desfazer do sentimento da vergonha, o que nos leva ao segundo resultado de quando enfrentamos a esterilidade. O segundo fator é impor aos outros a nossa dor. Na ânsia por dissipar a vergonha da infertilidade, Sara chamou a escrava Agar e disse: "Vou lhe emprestar o meu marido. Assim consigo gerar o que preciso. Não em mim, mas em você." Quantas de nós lançamos sobre nossos filhos as nossas próprias lutas e sofrimentos? Pensamos: sou estéril, então meu filho vai gerar isso por mim. No entanto, não devemos impor aos outros a dor da nossa esterilidade. Caso contrário, teremos de enfrentar a Agar, alguém que se insurgirá contra nós quando tiver alcançado o que era nossa função ter gerado. Portanto, viva o seu tempo e o seu propósito e entregue o útero vazio a Deus, que Ele sim é o único capaz de enxergar as raízes. A história de Ana, por sua vez, é um contraponto ao que acabamos de ler. Ela era alguém que não sabia lidar com a vergonha e dor, e por isso correu para quem podia resolver de fato seus problemas. Ana chorou sua infertilidade na presença do Senhor. Em outras palavras, ela fez a coisa certa no lugar certo. O resultado disso foi uma mulher que aprendeu a encarar a esterilidade e a receber a fertilidade, pois, assim como havia entregado o útero vazio a Deus, mais tarde foi capaz de entregar Samuel nas mãos do pai. Ela correu para a presença do Senhor na sua secura e não se deixou dominar pelo orgulho quando seu útero foi tocado por ele. Se aprendermos a lidar com a esterilidade do modo correto, saberemos fazer o mesmo com a fertilidade.
Quem não sabe lidar com a infertilidade não alcançará a maturidade nem terá raízes suficientes para sustentar o peso dos galhos cheios de frutos. Quantas pessoas não se perdem no processo de frutificação? Deus sabe o que faz. O terceiro fator é a incompreensão dos demais. No período de infertilidade, Ana foi mal interpretada pelo sacerdote Eli. Do mesmo modo, muitas pessoas não nos entenderão. Afinal, a esterilidade é uma dor solitária. Ter galhos sem frutos machuca. O seu sofrimento muito provavelmente será confrontado com a fertilidade alheia, e isso ferirá você. Foi o que aconteceu com Ana, que se viu humilhada e machucada por sua rival Penina. Contudo, Ana entendeu que a sua bênção não podia para ela. Em meio à sua dor, essa mulher de Deus se posicionou com fé e compreendeu que a infertilidade era capaz de gerar dependência do Senhor, o alinhamento de sua perspectiva e o reconhecimento de que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Penina podia ter muitos filhos, mas usava-os para competir e ferir. Ana, em contrapartida, não usou Samuel para se exibir aos outros ou se vangloriar, mas o entregou ao Senhor. Mulher, nunca se esqueça de que a esterilidade pode ser um presente em sua vida, mesmo que por vezes cause sofrimento. Esperar e perseverar são tarefas difíceis, mas é justamente essa temporada estéril que desafia nossa capacidade de crer e nos revela, se permitirmos, ainda mais do caráter de Deus, o caráter do nosso Deus. Permaneça firme, o Senhor não terminou a obra que começou em você.